Muito bem, você está em mais um episódio do podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. No episódio de hoje, vamos pensar juntos sobre o seguinte tema: não seja inútil, o significado da expressão filho de Belial. Seja muito bem-vindo ao Exegese e Exposição. Eu sou o reverendo Davidson Pignon, mestre em Ciências da Religião, pastor congregacional, professor de hebraico bíblico e de exegese do Antigo Testamento nos seminários, e também sou apresentador deste podcast. Neste episódio, vamos finalmente entender o significado oculto de uma expressão bíblica que, embora forte, carrega profundas lições espirituais. Vamos falar sobre a expressão filho de Belial. O nosso objetivo aqui é analisar o significado dessa expressão no original hebraico e entender os seus contextos bíblicos. Prepare então a sua Bíblia na versão Nova Almeida atualizada e acompanhe este estudo rico e também transformador. E fique comigo até o final deste episódio e descubra como resgatar um bônus incrível que eu preparei para você. Filho de Belial é uma expressão usada em diversas passagens bíblicas, tanto no Antigo Testamento quanto também no Novo Testamento. Mas você sabe o que realmente significa essa expressão? Vamos começar explorando a etimologia e o uso original dessa expressão no hebraico. E depois veremos como ela se aplica à nossa vida cristã hoje. Começando a tratar sobre a etimologia da expressão em hebraico. A expressão filho de Belial, Bnei Belial em hebraico, é composta por dois termos. O primeiro termo hebraico é Bnei, que é plural de Ben, que significa filho ou descendente. Essa palavra compõe diversas expressões idiomáticas no contexto bíblico, significando procedente de alguém ou de alguma coisa, ou de mesma natureza de alguém ou também de alguma coisa. Portanto, o filho de demonstra esse caráter filial, esse caráter de natureza compartilhada. E a segunda palavra da expressão é Belial. Belial, em hebraico, é uma palavra composta, por sua vez, que pode ser derivada de duas raízes. A primeira raiz que deriva essa palavra é Beli. Beli, em hebraico, significa sem, ou é uma demonstração de ausência de alguma coisa. E temos ainda a raiz Ial, em hebraico, daí forma Beli Ial. Ial significa utilidade, proveito ou valor. Portanto, o significado literal de Bnei Belial seria algo como filhos da inutilidade ou descendentes da ausência de valor. Uma descrição que já nos dá uma ideia do seu peso moral e espiritual. Assim, se alguém é chamado de filho de Belial, esse alguém está sendo chamado de sem valor, alguém que não tem valor para a sociedade, que não tem valor para Deus também, do ponto de vista espiritual. Possíveis significados da expressão filho de Belial. Vamos tratar agora dos possíveis significados da expressão idiomática bíblica filho de Belial, a partir de sua etimologia e do contexto também de cada passagem que veremos daqui a pouco. Filho de Belial pode ter os seguintes significados nas Escrituras. O primeiro deles, pessoas sem valor moral ou espiritual. São aqueles que vivem de forma corrupta, rebelde ou desobediente a Deus. Esse é o significado mais comum e está mais de acordo também com a etimologia da palavra.
O segundo conceito que também podemos entender da expressão filho de Belial é que são pessoas associadas ao mal ou à perversidade, de um modo geral. São pessoas ligadas a ações malignas, como idolatria, violência e desobediência. Então você percebe que alguém que não tem valor para Deus ou para a sociedade, isso piora, porque a condição de quem não tem valor para a sociedade, né, quem não tem valor moral, acaba descambando para essas ações malignas, incluindo idolatria, violência e desobediência de um modo geral às leis de Deus. O terceiro conceito também que podemos entender para filho de Belial tem uma simbologia demoníaca. Portanto, em contextos mais tardios, Belial passa a ser interpretado como uma personificação do mal, semelhante mesmo a Satanás. Observe aqui como está em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 15, que diz o seguinte: que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? E aqui no original em grego está Belial. Ou que união existe entre o crente e o descrente? Mais à frente vamos comentar essa passagem. Por enquanto, eu farei um pequeno intervalo e voltarei já já. Não esqueça de permanecer ligado comigo até o final deste episódio, para então resgatar o bônus incrível que eu preparei para você. Até daqui a pouco, portanto. Estamos entusiasmados em anunciar o lançamento do livro, Além do Sofrimento, a disputa pela integridade no livro de Jó, publicado pela editora Contextualizar em 2024. Este livro, escrito pelo reverendo Davidson Bignon, pastor congregacional, mestre em ciências da religião e professor de hebraico bíblico e exegese do Antigo Testamento, possui 420 páginas repletas de comentários profundos sobre o livro de Jó. O autor explora temas cruciais como o sofrimento dos justos, o problema do mal e a teodiceia judaico-cristã. Com análises impressionantes e únicas, o livro promete transformar sua perspectiva sobre sofrimento e fé, oferecendo respostas para as questões mais difíceis da vida. Não perca a oportunidade de mergulhar em um estudo profundo e enriquecedor. Adquira já a obra, Além do Sofrimento, a disputa pela integridade no livro de Jó e descubra um novo entendimento sobre a integridade e a fé. Disponível agora. Muito bem, voltamos. Agora vamos observar algumas passagens bíblicas relevantes e os seus contextos também. Vamos examinar 4 passagens-chave onde a expressão aparece, entendendo o seu contexto e também o seu significado. A primeira delas é Deuteronômio capítulo 13, versículo 13, que diz o seguinte: surgiram no meio de vocês alguns homens perversos, que seduziram os moradores da cidade, dizendo: vamos adorar outros deuses, deuses que vocês não conheceram. A expressão filho de Belial aparece aqui, traduzida como homens perversos. E o contexto dessa passagem refere-se àqueles que incitavam o povo de Deus a abandonar a adoração ao Senhor e a seguir a outros deuses. Então, nesse contexto aqui, é o contexto da idolatria. Portanto, homens de Belial eram homens que não apenas já eram idólatras, mas também estavam influenciando outros a aderirem à idolatria. Um grande pecado contra Deus. A segunda passagem está em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12, que diz o seguinte: os filhos de Eli eram homens perversos e não se importavam com o Senhor. A expressão Bnei Belial, ou seja, filho de Belial, traduzido aqui como homens perversos, com referência aos filhos de Eli, do sacerdote Eli. Nesse contexto, Ofni e Finéias, que são os filhos do sacerdote Eli, eram corruptos e desrespeitavam os sacrifícios do Senhor. Portanto, eles foram chamados adequadamente de filhos de Belial.
porque de fato aqui é uma representação da sua corrupção. A terceira passagem está em 1 Reis, capítulo 21, versículo 10, que diz o seguinte: Ponham diante dele 2 homens vadios que testemunhem contra ele, dizendo: Você blasfemou contra Deus e contra o rei. Depois levem-no para fora e apedrejem-no até que morra. Aqui a expressão Benei Belial, filho de Belial, é traduzida como homens vadios, e o contexto é o da rainha Jezabel, esposa do ímpio rei Acabe, que usou homens sem caráter para acusar Nabote de blasfêmia, levando à sua execução injusta e, portanto, tomando a vinha de Nabote, como o rei Acabe queria. Veja só, né? Ela usando filhos de Belial, ou seja, ela usando homens de má índole, homens corruptos, para que estivessem então mentindo, sendo testemunhas falsas e, portanto, criando esse problema aí, matando propriamente o Nabote, não é? Que passagem terrível dessa rainha má usando homens cruéis, homens corruptos para fazer essa maldade. A quarta e última passagem que vamos analisar agora está no Novo Testamento. É 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 15, que nós já temos uma olhada anteriormente. E o texto diz o seguinte: Que harmonia pode haver entre Cristo e Belial? Ou que união pode haver entre o crente e o incrédulo? Perceba aqui que a palavra Belial, que aparece em grego também desse jeito, Beliar, tem um contexto, e esse contexto é Paulo que usa o termo Belial para simbolizar o mal absoluto, contrastando-o com Cristo e destacando a incompatibilidade entre o bem e o mal. Aqui Paulo está usando a figura de linguagem chamada metonímia, para estar então trazendo um significado mais forte e mais profundo, associando então Belial ao mal absoluto. Tá legal? Então é bem interessante essa passagem, porque está no contexto do Novo Testamento, embora tenha o mesmo contexto cultural, mas é o contexto do Novo Testamento já em nossa própria geração, né? Nossa própria percepção da realidade mais eterna. Muito bem, então vimos essas 4 passagens relevantes sobre a expressão filho de Belial. E agora chegou a hora de resgatar o seu bônus. Esse bônus que eu prometi desde o início deste episódio. Agora você vai descobrir uma aplicação espiritual poderosa para todo o conteúdo do estudo de hoje. E esse, portanto, será o seu bônus. A aplicação devocional que vai enriquecer a sua vida. Então, como essa expressão pode impactar a nossa vida cristã hoje? Aqui estão 3 lições devocionais que podemos tirar então dessa expressão. A primeira delas é a separação do mal. Sim, devemos refletir sobre se as nossas ações são úteis para o reino de Deus ou se estamos vivendo de forma inútil espiritualmente. Veja em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 15, para poder comparar com essa verdade espiritual que eu acabei de trazer para você. Bom, eu acredito que você deve estar se lembrando daquela música antiga, que é um rock nacional, em que cantavam da seguinte maneira: Inútil, a gente somos inúteis. É realmente um rock interessante, ele é bastante antigo, ele é muito engraçado até, mas a questão é que, para o reino de Deus, nenhum cristão pode ser um inútil, porque se for inútil, ele será classificado na cultura bíblica como filho de Belial. Isso é terrível perante Deus, como nós já vamos ver daqui a pouco. A segunda lição é a da vigilância espiritual. Então, avalie as suas alianças e as suas amizades também. As nossas escolhas glorificam a Cristo ou revelam associação com aquilo que é contrário a Ele. Sim, o tipo de amizade que você cultiva e tem pode influenciar a sua vida para o mal ou para o bem.
Portanto, evite se associar, seja em negócio, seja em casamento, seja até com amizades, com pessoas que são classificadas como filho de Belial. É claro que haverá ocasiões em que, se for alguém da sua família que se encaixa nessa descrição da expressão filho de Belial, não dá para você simplesmente ignorar o ente da sua família, o seu ente querido. Mas é importante você se lembrar de que você não deve ter afinidade com pessoas que têm valores tão díspares aos valores cristãos. Isso para preservar a sua própria vida em santidade também. Então você pode manter a amizade, mas não a proximidade, não a afinidade, porque agora você tem novos valores, você agora pertence ao Senhor, não é? A terceira lição é caráter e testemunho. Sim, nós somos chamados a ser úteis para Deus, vivendo de forma que nossas vidas glorifiquem ao Senhor. Confira lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, porque tudo o que fazemos em nossa vida deve ser para o fim último de glorificarmos ao Senhor. Seguindo ainda com o seu bônus, nós vamos agora falar sobre uma advertência, que é o perigo que a Bíblia adverte sobre a inutilidade. Sim, a Bíblia aborda a questão dos servos inúteis em várias passagens, especialmente nas parábolas de Jesus. Um exemplo claro é a parábola dos talentos, encontrada em Mateus, capítulo 25, de 14 a 30. Nesta parábola, um senhor confia talentos aos seus servos antes de viajar. Os servos que investem os talentos e os multiplicam são elogiados, enquanto que o servo que esconde o talento e não faz nada com ele é chamado de servo inútil e é lançado nas trevas exteriores. Sim, na cultura judaica da época de Jesus, a administração de bens e a responsabilidade eram altamente valorizadas. Os servos, então, eram preparados para agir de maneira diligente e produtiva com o que lhes era confiado. A parábola enfatiza a importância de usar os dons e recursos que Deus nos dá para o seu reino. Então, aqui a mensagem central é que Deus espera que os seus servos sejam produtivos e responsáveis. A inatividade ou a falta de fé em usar os dons dados por Deus, ela é condenada. O servo inútil representa, então, aqueles que não reconhecem a importância das suas responsabilidades espirituais. Além disso, a figueira amaldiçoada em Mateus, capítulo 21, de 18 a 22, pode também ser vista como uma representação do julgamento sobre a falta de frutos espirituais. A figueira que não produzia frutos simboliza a nação de Israel e, por extensão, qualquer um que não produza frutos dignos de arrependimento. Assim, a maldição da figueira pode ser interpretada como um aviso sobre a consequência de não cumprir o propósito de Deus. Observe ainda que a palavra inútil em grego, akreios, que significa sem valor ou inútil, que é como Belial, no Antigo Testamento em hebraico. Isso enfatiza então a ideia de que o servo que não produz frutos é considerado sem valor no reino de Deus. Além da parábola dos talentos, outra parábola relevante é a dos trabalhadores na vinha, que está lá em Mateus capítulo 20, de 1 a 16, onde a generosidade do proprietário contrasta com a expectativa dos trabalhadores. A mensagem é que todos são chamados a trabalhar na vinha do Senhor e a recompensa é dada pela graça e não pelo mérito propriamente dito. Essas passagens nos ensinam, então, sobre a responsabilidade que temos como servo de Deus e a importância de sermos frutíferos em nossa fé e também em nossas ações. Vamos agora tratar de algumas práticas devocionais recomendadas para que possamos colocar a nossa vida em perspectiva no altar do Senhor.
A primeira prática devocional recomendada é que você leia 1 Samuel capítulo 2, versículo 12. E você também deve orar pedindo a Deus para revelar áreas da sua vida que precisam de transformação, para que você não seja como um filho de Belial, ou seja, um servo inútil. A segunda dica também espiritual é que você medite em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 15, examinando as suas escolhas de vida, com respeito também à sua experiência espiritual com o Senhor. E por fim, dedique tempo para agradecer a Deus pela sua graça, que transforma vidas inúteis em instrumentos preciosos para o reino de Deus. Vamos agora chegar à conclusão do nosso estudo. Ser chamado de filho de Belial nas Escrituras era a pior descrição de caráter e de espiritualidade que alguém poderia receber. Mas a graça de Deus nos transforma e nos faz filhos da luz. Bom, que este estudo inspire você a separar-se do mal e a buscar viver uma vida útil e cheia de propósito no reino de Deus. Obrigado por nos acompanhar no Exegese e Exposição. Compartilhe este episódio com os seus amigos e líderes também da igreja, e que Deus abençoe a sua caminhada com Cristo. Você quer aprofundar ainda mais no estudo das Escrituras? Bom, a minha dica é: acesse os nossos episódios anteriores e siga-nos para não perder nenhum conteúdo. Até a próxima! Paz e bênçãos sobre a sua preciosa vida.